Quero que você abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Eu quero usar esse texto, porque esse texto contém algumas perguntas, cujas respostas nos orientam a respeito desse tema. Quero falar um pouco sobre isso. Mateus, capítulo 6, versículo 19, ao versículo de número 24. Mateus 19 a 24. Todos acharam? Amém? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o quê? O teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Irmãos, nós vamos usar esse texto daqui a pouquinho como tema. Nós vamos fazer algumas perguntas nesse texto, e cujas respostas vão nos auxiliar a tratar sobre esse tema nessa noite dos jogos de azar e, de certa forma, também sobre a ganância. Se a gente fizer um apanhado histórico, você vai ver que os jogos de azar estão aí acompanhando o homem desde os seus primórdios. O primeiro registro que a gente tem na história de jogos de azar se deram há 2.300 anos antes de Cristo, com os egípcios antigos e também com os chineses. Para você ter uma ideia, foram descobertos já um instrumento parecido com um dado, cheio de números nas suas faces, e esse instrumento, ele data de aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo. Então, os jogos de azar, irmãos, eles são praticados há muitos e muitos anos, e eles acompanham o ser humano já há algum tempo. Interessante que hoje, os jogos de azar, eles ganharam diversas formas, né? Hoje nós temos aí vários jogos de azar que são praticados, alguns de forma lícita e outros de forma ilícita. Os jogos de azar de forma lícita, que foram inclusive institucionalizados pelo Estado, são as loterias, as raspadinhas, né? Elas são referendadas pelo Estado e, julgando nesse tipo de jogo de azar, o Estado também ganha um recurso e diz que aplica em alguma coisa. Se aplica, Deus sabe, não é? Então tem jogos de azar institucionalizados. As loterias, as mais diversos tipos, né, da Caixa Econômica, e mais, há pouco tempo agora, as raspadinhas. E também uma novidade para piorar a coisa, que são os jogos de azar na internet. Já existem jogos de azar na internet, né, Alex? Que você compra, joga e você pode ganhar, e na maioria das vezes só pode perder. O interessante é que, por exemplo, há os caça-níqueis, né? Os caça-níqueis são aquelas maquininhas que você deposita lá, esperando que a máquina faça uma coisa lá, uma mágica, e você então ganhe o dinheiro muito maior do que você colocou. Tem também os jogos de carta e as mesas de pôquer. É claro que
a conotação desse tipo de jogo, ele se torna um jogo de azar quando você o faz a dinheiro, quando há uma mesa de aposta, onde as pessoas apostam muito dinheiro, e aí se torna um jogo de azar. O interessante, irmãos, que o próprio nome, jogo de azar, já mostra que não deve ser uma coisa boa, porque senão se chamaria jogo de sorte, mas não chama jogo de sorte, chama jogo de azar. Então só o próprio nome já denota que não deve ser lá uma coisa muito boa. E aí quando a gente olha à luz da sociologia, à luz da antropologia, que é o estudo do homem e das suas relações, e à luz também da palavra de Deus, a gente vê que, embora os jogos de azar institucionalizados pelo Estado, eles contenham, uma promessa de bem-estar social, na realidade, os jogos de azar, eles são extremamente nocivos ao homem e à sociedade. Extremamente nocivos. Se você pesquisar na internet, por exemplo, você vai ver como os jogos de azar têm um efeito destrutivo na vida do ser humano. Por exemplo, as fraudes, a gente vê muito isso, os roubos. Alguns anos atrás, eu não sei se você se lembra, a loteria aqui no Brasil teve uma coisa terrível, um roubo institucionalizado em dinheiros de loteria, fraudes, uma coisa horrorosa no nosso país. A gente vê os fraudes, os roubos, a gente vê, irmãos, os vícios. Como muitas vezes as pessoas que começam nessa jogatina, quando elas acordam, elas já estão tomadas pelo vício. A gente vê também, irmãos, a pobreza familiar. A pessoa começa a gastar o que tem e o que não tem com os jogos de azar. A desarmonia conjugal. Pastor Luciano, com os meus 25 anos, eu vou fazer esse ano de pastorado, já tive muito casal com problema no meu gabinete por causa de jogos de azar, irmãos. Muitos. Há uma desarmonia conjugal muito grande que o jogo de azar causa. Por quê? Porque o dinheiro que deveria ser gasto, para o sustento da família, para o investimento da família, para a educação do filho, para uma roupa nova para a esposa, não é? Para uma comidinha melhor, para um restaurante final de semana, meu brother? Para um churrasquinho de vez em quando, acaba. Por quê? Porque a pessoa começa a gastar, como diz Isaías 55, com aquilo que não é pão. E há uma desarmonia conjugal muito grande. Pastor, quais os outros efeitos nocivos? Por exemplo, ao abuso de substâncias ilícitas. Existe uma pesquisa na internet dizendo que os jogos induzem a outras práticas tão nocivas quanto os jogos, quanto as drogas, quanto o álcool e até quanto a pornografia. São efeitos nocivos, irmãos, que o jogo leva de roldão e de repente há esse abuso dessas substâncias. Por exemplo, violência doméstica. Por quê, pastor? Por causa de dívida. Dívidas de jogo. O sujeito começa a ficar violento. O sujeito começa a ficar transtornado. Tentativas de suicídio. Pastor, existe isso? Opa, se existe. A pessoa, irmão, se sente tão enclausurada por esse tipo de prática, e às vezes ela deve tanto, que ela não vê outra saída. Tudo isso, irmão, são efeitos nocivos que os jogos de azar. O interessante é que eu pesquisei essa semana sobre isso, fiquei estarrecido com algumas coisas que eu li. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas os jogos de azar atingem
o extrato mais pobre da sociedade. Classe média para baixo. E aí, irmãos, acontece aquela coisa, o sujeito já tem pouco. E o pouco que ele tem, ele gasta com aquilo que não deve. Outra coisa, irmãos, que eu vi numa pesquisa que eu fiz essa semana, nos Estados Unidos, não sei no Brasil, aqui eu sei que tem o AA. Você conhece o AA? O AA são os Alcoólicos Anônimos, né? Uma instituição maravilhosa que começou, não sei se você sabe aí que está nos ouvindo, com 2 cristãos, 2 moços crentes, que começaram o AA, eram viciados em álcool, tiveram um encontro com Jesus e resolveram criar os 12 passos para a reabilitação do álcool, fundamentados na Bíblia. Olha que bonito. E aí deu origem a um AA. E nos Estados Unidos tem o JA, sabia disso? Os JA são os jogadores compulsivos. E pasmem, existe mais de 15 milhões de viciados em jogos pertencentes ao JA nos Estados Unidos. Você imagina o que é 15 milhões de pessoas? Dá quantos Maringá? Portanto, queridos, os efeitos dos jogos de azar são muito nocivos, né? Os jogos de azar, eles se alimentam de 2 fontes muito sedutoras, que têm enredado o coração de muita gente. Quais são elas, pastor? A primeira fonte é a empolgação, a emoção de você ver a sorte em seu favor. É uma adrenalina. E aquela empolgação de você julgar e ficar naquela expectativa, será que eu vou ganhar? E essa empolgação, irmãos, essa emoção de você de repente arriscar alguma coisa, tem sido uma fonte sedutora para manter muita gente cativa aos jogos de azar. E a segunda fonte de sedução dos jogos de azar é a sedução do ganho fácil, do dinheiro fácil, de você ficar rico. É a ganância, que de repente fala mais alto do que a sua capacidade produtiva, e às vezes você quer ganhar dinheiro através de uma forma rápida, sem ter que se dedicar, estudar, trabalhar e produzir alguma coisa útil para a sociedade. Para você ter uma ideia, a definição de jogos de azar tem esse elemento no seu escopo. Pastor, qual a definição dos jogos de azar que a gente encontra? O jogo de azar, olha bem o que diz, é um risco provocado artificialmente. Por quê? Porque você que se lança a esse risco, visando um ganho egoísta, à custa do outro. Por quê? Porque o dinheiro que você ganha no jogo de azar é do outro. Que ele apostou, você ganha o outro, você ganha do outro. Um ganho egoísta à custa do outro, sem que haja um produto útil ou um benefício à sociedade. Então veja, querido, que as 2 fontes sedutoras dos jogos de azar, primeiro é a adrenalina, que a emoção gera de você julgar e pensar assim, nossa, vou ganhar. Ou pelo menos ter a ilusão de que vai ganhar. E segundo, essa sedução pelo dinheiro fácil, ficar rico, por você ganhar uma grande quantia e de repente achar que com isso você vai ser mais feliz, você vai ter mais tranquilidade. Por isso, irmãos, esse tema é um tema tão importante, não é? Mas pastor, o que a Bíblia nos orienta sobre isso? E aí eu quero que você volte os olhos para o texto. Jesus está no Sermão do Monte. Pastor Luciano já falou aqui exaustivamente sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa no capítulo 5 com as famosas bem-aventuranças, que diz o Dr. Martin Lloyd Jones, é a espinha dorsal do Sermão do Monte. As bem-aventuranças mostram o caráter e aquilo que Deus espera do cidadão do reino de Deus. O capítulo 5 do Sermão do Monte, ele mostra que a nossa fé ela tem que ser visível.
E o capítulo 5, no verso 16, é o texto por excelência do capítulo 5. E assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. O cristão tem que dar o seu testemunho diante dos homens. E agora, mais do que nunca, você tem que mostrar a sua fé e aquilo que você crê. Capítulo 6, irmãos, parece que Jesus agora vira o lado do disco e ele fala: agora eu quero ver como é que é a sua vida em secreto. E aí ele fala sobre as práticas devocionais em secreto. Ele fala sobre a caridade ou generosidade. Ele fala sobre a oração. E ele fala sobre o jejum. E em todas essas três, Jesus diz a mesma coisa. Se você fizer em secreto, teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E aí você pode ver, irmãos, que a vida do cristão, ela tem que ser equilibrada entre aquilo que você é diante dos homens e aquilo que você é diante de Deus. Não adianta nada, querido, você ter uma vida de oração se você não tem testemunho na sociedade. Nada. E vice-versa também não adianta muito. Você tem, de repente, uma grande obra, realiza algo muito bacana, mas você não se relaciona com Deus. Você não tem vida com Deus. Você não tem momentos com Deus. E Jesus então equilibra essas duas coisas no capítulo 5 e no capítulo 6. Só que depois que Jesus fala das práticas devocionais em secreto, Jesus volta ao tema da visibilidade. Agora, através daquilo que você acumula, daquilo que você busca, daquilo que você cobiça, daquilo que você deseja, e principalmente aquilo que está no centro do seu coração. E aí vem o versículo 19, e o texto que nós acabamos de ler. O interessante é que esse texto, como eu disse, irmãos, ele contém 3 questionamentos, cujas respostas nos auxiliam a tratar do tema dos jogos de azar. Porque, na realidade, algumas questões éticas não estão explícitas na Bíblia, entende? Não tem um texto na Bíblia falando: olha, o jogo de azar é tal, tal, tal. Mas é claro que a Bíblia contém princípios que norteiam o nosso comportamento. E através desses princípios, a gente busca viver uma conduta que agrade a Deus. Pastor, quais são as 3 perguntas que esse texto nos oferece e cujas respostas eu posso compreender um pouco qual deve ser a minha postura como um cristão diante dos jogos de azar? A primeira questão desse texto que Jesus fala é a seguinte: onde está o nosso tesouro? Essa é a primeira pergunta, querido, que nós precisamos responder através desse texto. Versículo 19 a 21, olha o que diz o texto. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrão escavam e roubam. Hoje, o tesouro do homem está nas empresas, nos apartamentos, bem guardados na sua conta bancária, mas naquele tempo não. Naquele tempo os tesouros eram guardados de 2 formas. Primeiro, eles eram guardados em bolsas de couro e eles eram guardados em vasos de barro. Daí a ideia que Jesus fala aqui, ó, onde a traça, por quê? Porque a traça ruía o quê? O couro. E roendo o couro, ruía aquilo que estava dentro. E ele fala: e os ladrões escavam e roubam, está vendo? Eram guardados em potes e de repente eram colocados em lugares ou no chão ou em cavernas, onde os ladrões entravam, escavavam, quebravam os potes e roubavam os tesouros. No Egito Antigo, irmãos, o tesouro de Tutancâmon, que a gente hoje vê lá no... Nós vimos lá, né, Noel? Nós vimos lá no Museu do Cairo. Ele foi descoberto exatamente nas escavações, e muitos dos tesouros de Tutancâmon estavam dentro de grandes potes de barro.
Mas Jesus está dizendo o seguinte, que nós não devemos acumular tesouros sobre a terra, ou seja, tesouros materiais. Por quê? Porque eles se perdem. Verso de número 20. Mas ajuntai para vós outros tesouros, de novo a palavra, no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões, não escavam nem roubam. E aí vem o verso 21, onde Jesus arremata. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus aqui usa uma comparação bonita. Qual é, pastor? Segundo Jesus, o tesouro é o lugar onde o nosso coração está. O tesouro é o lugar onde o nosso coração está. É por isso que ele disse, porque onde está, verso 21, o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o teu tesouro está nos bens, aí está o seu coração. Aí está o foco. Aí está o alvo e o propósito da sua existência. O interessante é que essa pergunta, onde está o teu tesouro? Nesses dois versos, a gente pode responder da seguinte forma. Primeiro, ele está nas riquezas e nos bens, versículo 19. Ele está naquilo que a gente ajunta de bens materiais. Jesus fala que esse lugar para você ajuntar as coisas é um lugar errado. Por quê? Porque ele é um lugar que não tem nenhuma segurança. A Bíblia fala da ferrugem, a Bíblia fala dos ladrões, e a Bíblia fala da traça, que escavam e roubam. Em outras palavras, não é um lugar seguro para você colocar o seu tesouro, e muito menos para você depositar o seu coração. Inclusive, irmãos, um eco desse ensino de Jesus em 1 Timóteo 6,17. Quando Timóteo recebe de Paulo a seguinte instrução: os que querem ficar ricos caem em muitas concupiscências e ciladas perniciosas, e que através da qual levam muitos homens à ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então veja, querido, que essa primeira pergunta mostra onde está o seu coração. Seu coração não pode estar nos bens, não pode estar na riqueza. O seu tesouro não pode ser o seu dinheiro, ou aquilo que você pode adquirir como bem material. Por quê? Porque não é um lugar seguro para você depositar o seu coração. A gente conhece a vida de Jó. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Imagina só. Jó era um John Rockefeller, ele era o cara mais rico. E de repente, irmãos, da noite para o dia, né? Literalmente, Deus tirou tudo de Jó. Tirou todos os seus bens, tirou todo o seu dinheiro, tirou tudo que ele tinha, todos os seus filhos, e inclusive a sua saúde. Mas a gente aprende um negócio bonito com Jó, meu presbítero. O tesouro de Jó não estava em nada disso. Nada disso. Jó era um homem rico, Jó tinha muito dinheiro, mas o dinheiro não tinha Jó. Jó não era escravo dos bens. O tesouro de Jó não eram os seus bens. Por quê? Porque depois que Deus permitiu que o diabo tirasse tudo de Jó, Jó continuou adorando a Deus e louvando a pessoa bendita do Senhor. Porque depois que tirou tudo de Jó, ele continuou a exercitar sua fé em Deus. Até que ele diz lá no capítulo 42, olha, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar sobre essa terra. Nu eu entrei, nu eu saio, louvado seja o nome do Senhor. Veja, querido, que o nosso tesouro não pode estar nos bens e nas riquezas, e muitas vezes os jogos de azar mostram aonde está o seu coração. A pessoa que vive escravizada pelos jogos de azar, ela quer ganhar dinheiro. Ela quer ter lucro fácil. O tesouro dela é o dinheiro.
E aí o coração dela está preso nessas coisas, né? Mas o texto diz que o nosso tesouro, verso 20, tem que ser tesouro no céu. Pastor, o que é o tesouro no céu? É você depositar o seu tesouro, você adquirir o seu tesouro nas coisas de Deus, no reino de Deus, na pessoa de Cristo. Versículo 20. Por quê? Porque ali é o lugar seguro para você depositar o seu tesouro. Veja que a frase que Jesus usa no verso 20 é a mesma frase que ele usa no verso de número 19. Só que com uma pequena diferença. Lá, a traça, a ferrugem e o ladrão rouba. Aqui, a traça, a ferrugem e o ladrão não rouba, não corrói, não escavam. Então veja, querido, que quando a gente deposita o nosso coração no tesouro certo, nas coisas de Deus, nós depositamos no lugar correto. A segurança real, quando o nosso tesouro é Cristo, amém? Que coisa linda, irmãos. Então essa primeira pergunta, onde está o teu tesouro? E a resposta dela nos ensina algumas coisas sobre os jogos de azar. Se o seu tesouro está no desejo de ficar rico, tome cuidado. Isso pode levar você à ruína. Isso pode levar você à perdição. Isso pode causar uma desarmonia na sua casa. Isso pode fazer com que você perca os seus filhos. Isso pode fazer com que você se desvie do Evangelho. Isso pode fazer com que você abandone a sublimidade de Cristo em troca de um prato de lentilha. E não há segurança nessas coisas. Eu me lembro quando eu trabalhava em Unai. Pastor Luciano já foi agrônomo, viu? Eu já trabalhei lá em Unai, fazendo projetos de irrigação com pivô central. Coisa linda aquilo lá. E eu me lembro que eu estava em Unai trabalhando para uma empresa de instalação de pivô central, fazendo levantamento de campo. E aí veio o presidente Collor de Mello. Quem se lembra? O presidente Collor de Mello foi eleito caçador de marajás. Cuidado, viu, irmãos? É tudo lábia. E de repente, quando ele entrou ganhou a eleição, concorreu com Lula. Lembra disso? Esse Lula é mais velho do que o rascunho da Bíblia, irmãos. Nunca vi. E o interessante, irmãos, que quando o Collor entra, ele confisca toda a poupança da população brasileira. Lembra disso? Aí eu pergunto, você tinha muito dinheiro lá? Irmãos, eu lidava com empresários muito grandes de Unai. Eu lidava com projetos assim, de 4, 5 pivôs centrais, em fazendas gigantes de Unai. Gente com muito dinheiro. E eu vi, irmãos, muita gente tentando até o suicídio por causa disso. Perder tudo. Tinham muitas aplicações, tinha muito dinheiro. E aí veio o governo e tomou tudo, irmãos, com uma promessa de devolver, mas a gente sabe que não devolveu. O interessante é que Jesus fala sobre isso, né? A traça vai corroer, o ladrão vai roubar, e se você depositar sua confiança nessas coisas, não é um lugar bom para você confiar. A ganância, irmãos, é um perigo, e ela às vezes está por trás dos jogos de azar. Primeira pergunta que eu faço a você: onde está o teu tesouro? Aonde? Nas coisas desse mundo? Ou está em Cristo? Porque se estiver em Cristo, você não quer ter lucro fácil, e você não quer enriquecer à custa de uma jogatina e de um espólio de um outro. Você quer trabalhar, você quer produzir, você quer ser mordomo daquilo que Deus te deu, você quer glorificar Deus com o seu trabalho, amém? Eu fico pensando, irmãos, aquela palavra de Paulo: e tudo que fizerdes, lá em Tessalonicenses capítulo 5, seja em palavra, seja em ação, fazei para a glória de Deus, porque em tudo
Dai graças, porque essa é a vontade de Deus para Cristo Jesus. Eu fico imaginando, irmãos, um sujeito sentando numa mesa de jogatina, seja de que natureza for, e dizer assim: não, eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Tente fazer isso. Tente fazer isso. Não, eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Segunda pergunta que esse texto nos faz e nos ajuda a refletir sobre os jogos de azar: aonde estão os nossos olhos? Versículo 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Veja, irmãos, que Jesus usa aqui duas metáforas, uma paralela com a outra. Primeiro, ele fala do coração. Aonde está o teu coração? E Jesus agora introduz a metáfora dos olhos. Aonde você tem colocado os seus olhos? O que os seus olhos têm fixado? Em outra parte, Jesus fala que os olhos são a lâmpada da alma, né? A janela da alma. Tudo que você capta desse mundo, que coisa interessante, entra por onde? Pelos olhos. Eu fico imaginando como deve ser difícil uma pessoa que enxergava ficar cega. Deve ser muito difícil. Por quê? Porque a única imagem que ela vai ter do mundo vai estar guardada aqui, né? Que ela já viu, já enxergou. Agora, imagina a pessoa que nunca viu, nasceu cega. Ela não tem a imagem do mundo. Nada entrou nos seus olhos. E Jesus usa essa metáfora dizendo que os olhos são a lâmpada do corpo. Em outras palavras, tudo que você capta desse mundo são captados pelos olhos. Se você não olhar, o sentido desse texto é exatamente esse. Se você não olhar, ou dependendo daquilo que você olha, você vai cobiçar. É isso que o texto está dizendo. Pastor, o que são olhos bons? Olhos simples, olhos humildes, essa é a ideia de bons. Pastor, o que são olhos bons? São olhos que captam a coisa certa. São olhos que olham a coisa certa. São olhos que são atraídos pela coisa certa. São olhos que não cobiçam o que não se pode cobiçar. Essa é a ideia de Jesus. Por isso é que ele faz um trocadilho aqui. Olhos bons e olhos maus. Pastor, é o olho que é bom, que é mau? Não, é o que entra no olho. É o que você tem percebido através dos seus olhos e cobiçado através dos seus olhos. O problema não está no olho. Não é o olho que é o problema. O problema é aonde você tem colocado e posto os seus olhos. E talvez cobiçado isso que os seus olhos estão fitos nele. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: o que te atrai? O que te seduz? Seus olhos estão postos em algo que tem cobiçado a sua alma? Cuidado, Jesus disse que são olhos maus. É por isso, irmãos, que o cristão tem que tomar muito cuidado aonde ele deposita essa janela tão maravilhosa. Sabe por quê? Porque dependendo do lugar que você fita, que você olha, que você é atraído, isso vai gerar em você tudo de ruim, tudo de mal. São os olhos maus, não é? E Jesus ainda vai mais longe. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. A segunda pergunta é essa: onde estão os nossos olhos? Nossos olhos estão postos em quê? Interessante que quando a gente olha para a Bíblia,
a gente vê muitos textos falando para a gente tomar cuidado com os olhos. Existem muitos salmos falando sobre isso. Davi mesmo foi um homem que se deixou enlevar pelos olhos. Ó. Lembra lá? 1 Samuel, capítulo 11. A história lá de Davi com Betseba. Aliás, segundo Samuel. A Bíblia diz que tudo começou quando? Quando Davi subiu no eirado e viu Betseba, formosa, bonita, disponível. Viu. O pecado de Davi começou pelos olhos. E o próprio Davi, irmãos, depois que Natã o corrige, o repreende com muita sabedoria, lá no capítulo 12, escreve o salmo, engraçado. E ele mesmo, num dos salmos que ele escreveu, ele diz assim: desvia, Senhor, os meus olhos, para que eu não veja a malícia e o pecado. Eu acho que ele aprendeu, né, Osmar? Ele aprendeu, querido, por quê? Porque os olhos de Davi, abertos no lugar errado, deram origem à cobiça. E a cobiça gerou o pecado. E a pecado gerou a morte. É assim, irmãos. É isso aqui que Jesus está dizendo. Aí eu digo a você, onde estão os seus olhos? Você está colocando os seus olhos aonde? O que tem seduzido o seu coração? O que você tem olhado que você não deveria olhar? O que você tem se sentido atraído que você não deveria se sentir atraído? Pastor, aonde o cristão põe os seus olhos? Você quer ver? Salmo 123. Abre aí sua Bíblia, rapidamente. Pastor, aonde é que nós precisamos colocar os nossos olhos? O Salmo 123, irmãos, é o Salmo do servo. É tão bonito esse salmo, irmãos. É um dos cânticos de romagem. O Salmo 123 é um dos salmos que falam sobre os olhos. Salmo 123 diz assim: a ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Olha que bacana. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Dá uma olhadinha e vê quantas vezes aparece a palavra olhos aí. É muito, não é, irmãos? Viu quantas vezes aparece? Nesses pequenos versículos? Por que, pastor? Porque o salmista sabe, irmãos, que os olhos são a lâmpada da alma, e dependendo daquilo que você fita, aquilo vai te atrair, vai te seduzir, e pode te derrubar. Segunda pergunta que a gente responde é ajuda, nesse tema dos jogos de azar. Onde estão seus olhos? O que você tem fitado, que tem te compungido e te seduzido? Convém então fechar, convém então apagar, convém então retirar. Por quê? Porque os nossos olhos, diz o salmista, devem estar postos em quem? No Senhor. Eu acho que esse versículo é bonito porque ele fala assim como os nossos olhos estão no Senhor, como os olhos do servo estão postos nas mãos do seu Senhor. É bonito isso por quê? Porque o servo está olhando para o seu senhor de baixo para cima, porque é assim que um servo olhava para o rei, sempre de baixo para cima. Por isso é que ele começa: a ti eleva os olhos, está vendo? Você vê em filme, por exemplo, que o trono do rei está sempre alto, tem sempre uma escada. Para quê, pastor? É porque o súdito tem que olhar o rei de baixo para cima. O olhar do rei tem que estar acima do olhar de todo mundo. Por isso que o salmista diz: a ti que habita nos céus, elevo os meus olhos. Eu olho para cima, mas olho para onde? Para as mãos. Por quê? Porque eu sou servo, e as mãos estão prontas para me ordenar alguma coisa. Se ele ordenar, eu estou pronto para fazer.
A imagem é bonita, irmãos. A imagem é de um servo que está com os olhos fitos nas coisas de Deus e que tem prazer em obedecer ao Senhor, ser atraído pelas coisas certas, ser seduzido pelo amor correto, pelo amor de Deus, e os seus olhos, irmãos, não se desviarem, como escreveu Davi, nem para a direita, nem para a esquerda, mas fixos no Senhor. Eu lembro do escritor de Hebreus, no capítulo 12, onde ele fala assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Ele mostra como é que a gente tem que correr a caminhada cristã, se libertando do pecado, tendo cuidado para não sobrecarregar a nossa vida com muitas coisas. E aí ele termina dizendo: olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então, irmãos, uma pergunta que a resposta nos ajuda com respeito aos jogos de azar: aonde você tem posto os seus olhos? Numa mesa de pôquer? Numa loteria? Num vício que tem tirado a paz da sua casa e principalmente tirado o dinheiro da sua conta? E última pergunta: a quem servimos? Essa é a terceira pergunta, irmãos. Por quê? Porque todo aquele que está enredado num jogo de azar está servindo a essas coisas. E aí Jesus termina no verso 24: ninguém pode servir a dois senhores. Aqui, irmãos, essa palavra ninguém é completamente excludente. Não existe uma pessoa que diz assim: não, eu consigo. Não consegue. Ninguém. Não, pastor, eu sou tranquilo. Você já ouviu alguém falar isso com você? Não, pastor, comigo é tranquilo. É tranquilo. Irmãos, não existe isso, sabe por quê? Jesus é excludente. Ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Que senhores são esses? Nós vamos ver daqui a pouco. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotará um e desprezará o outro. Por quê? Porque esses dois senhores são antagônicos. Não tem jeito de você amar um e de repente amar o outro ao mesmo tempo. Ou um ou o outro. É igual corintiano com palmeirense. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito de amar um e amar outro, entende como é que é? Ou você ama um ou ama o outro, não tem jeito. É igual atleticano e cruzeirense. Não tem jeito, ou você é galo ou é raposa. Ou você vai aborrecer um e vai amar o outro. E aí Jesus, irmãos, ele usa isso dizendo o seguinte: olha, tem algo aqui, querido, que é importante. Por quê? Porque dependendo do seu Senhor, é aquele que você serve. E serve de forma integral. E ele termina dizendo assim: não podeis servir a Deus e as riquezas. Pastor, por que esse texto é um texto importante? Porque na maioria das vezes, irmãos, as pessoas que se lançam a jogos de azar, elas querem ganhar dinheiro. Elas querem ficar ricas. Já ouvi isso, irmãos. Já ouvi isso da boca de muita gente. A pessoa quer ganhar dinheiro de forma fácil. E aí ela esquece que muitas vezes o dinheiro está sendo o senhor da vida dela. Por quê? Porque ela está perdendo tudo por causa disso. E não está vendo. Né? A quem servimos? Jesus está dizendo que é impossível, irmão, servir a dois senhores. O interessante é que Elias confrontou o povo de Israel quando o povo estava oscilando entre Israel, entre Baal e o Senhor. Elias chegou bravo, irmãos, e disse para o povo lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 21, até quando vocês vão ficar aí achando que estão servindo os dois? Se o Senhor é Deus, siga. Se Baal é Deus, siga. Não tem jeito, irmãos. Se você serve a Baal, você não pode servir a Cristo. Se você serve dinheiro, você não pode ser servo de Deus. Porque você vai se devotar a isso. Você vai se lançar a isso. Você vai usar os recursos que você tem para manter isso.
e aí você sucumbe a ser servo de Cristo. A quem você serve? A Cristo ou ao dinheiro? A Cristo ou aos jogos de azar? Quem é que detém essa primazia no seu coração? Aonde está o nosso coração? Quero terminar. Aonde? O que nos atrai? O que tem enlaçado a nossa alma? O que tem nos seduzido ao ponto de repente, eu ver do meu lado desavenças, mas eu não estou conseguindo me libertar disso? A quem nós servimos? Somos servos de quem? Nosso coração é livre para servir a Deus? Ou ele está aprisionado em alguma clausura existencial que tem roubado a nossa paz, o nosso dinheiro e a nossa família? Interessante, irmãos, que eu citei no início, né? Estou terminando. Que a maioria das pessoas que mais jogam, que tem essa afeição por jogos de azar, são o extrato mais pobre. E eu vivi isso dentro da minha casa, pois é, minha avó. Minha avó, irmãos, era uma, coitada, era uma costureira. Ficava o dia inteiro numa máquina de costura. Fazia as roupas minhas, da nossa família, porque naquele tempo não tinha boutique igual tem hoje, não. Costurava minhas camisas de uniforme, de tergal. Quem se lembra do tergal? Aquela calça azul, a camisa branca. Quem costurava lá em casa para todo mundo era a vovó. Vestidos para minha mãe, roupas para os netos, porque ela morava numa casa na frente e nós nos fundos. E eu vi, irmãos, a minha avó dia e noite, naquela dureza, naquela dificuldade, costurando para manter um filho estudando em São Paulo. Nunca tinha dinheiro, irmãos, para poder sustentar o filho e para poder sustentar o seu vício. Por muitas vezes eu ouvi a vovó falando assim: eu ainda vou ganhar, eu ainda vou ganhar, eu ainda vou ganhar. Morreu e não ganhou. Pelo contrário, só perdeu. Você sabe que um dos grandes presidentes dos Estados Unidos, aquele homem que hoje é o ícone da nação americana, os pais fundadores, um dos pais fundadores da nação americana, George Washington, ele escreveu a seguinte frase, guarde isso, meu querido, se você tem o costume de se vender a esses jogos de azar, se você gosta de sentar numa mesa e julgar valer, e você é aprisionado aí por causa das loterias e das raspadinhas, se você tem costume de dar dinheiro para essas coisas e empenhar o que você tem que você não tem, guarda essa frase de George Washington: os jogos de azar são filhos da ganância. Filhos da ganância, irmãos da iniquidade e pais do prejuízo. Vou falar de novo. Os jogos de azar são filhos da ganância, irmãos da iniquidade e pais do prejuízo. E isso é uma questão ética da atualidade. Por quê? Porque tem muitos cristãos aí que estão sentados nas mesas de jogatinas. Muitos cristãos que viajam para outros países para jogar nos cassinos. E cassino no Brasil, por enquanto, é proibido. Sabia disso? Proibido. Mas tem muita gente que atravessa a Argentina e vai jogar nos cassinos. Deixa eu dizer uma coisa, meu filho, cuidado com isso, viu? Vou falar a frase de novo para você que tem costume de fazer isso. Os jogos de azar são filhos da ganância, são irmãos da iniquidade e são pais do prejuízo. Dê glória a Deus. Utilize do dinheiro pela força do seu trabalho, honestamente. Trabalhe para a glória de Deus. Faça algo útil para a sociedade. E como isso você retribuirá, você ganhará a sua retribuição. Faça para a glória de Deus. Utilize essa mordomia graciosa que Deus te deu
dele poder te sustentar com o suor do seu rosto. Mas, querido, cuidado, para você não se sentar na roda dos escarnecedores, para você não galgar em impiedade pior, e acima de tudo, gastar o seu dinheiro com aquilo que não é pão. Amém? Que Deus te abençoe muito, vamos tomar cuidado com isso. Vou dar um testemunho pessoal. O pastor Luciano nunca julgou. Nunca. Nem quando eu não era crente, viu, Roberto? Eu nunca acreditei nisso. Nunca. Eu nunca, irmãos, peguei dinheiro do meu bolso para apostar em nada. Depois que eu converti, então, aí que eu não faço isso de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque eu quero receber aquilo que é digno do meu trabalho. E aquilo que eu receber, eu não quero espoliar ninguém. Eu não quero eu ficar alegre para todo mundo ficar triste. Eu quero fazer tudo para a glória de Deus. Então tome cuidado, viu, querido? Se você está me ouvindo, tem essa prática, abandone já. Antes que essa prática não te leve a coisa pior. Amém? Atenção! Os jogos de azar dividem famílias e podem levar o jogador compulsivo ao suicídio. Vocês terem uma ideia, né, da gravidade dessa situação, essa dificuldade com as apostas vai levando a um sofrimento emocional crescente. 75%, ou 3 em cada 4 portadores de transtorno do jogo, acabam desenvolvendo outras condições psiquiátricas associadas. As mais comuns são o tabagismo, 70%, depressão, 60% dos portadores de transtorno do jogo, jogadores patológicos, 40% tem um transtorno ansioso, 25% tem histórico de abuso de álcool. Além disso, as tentativas de suicídio são mais comuns entre os portadores de transtorno do jogo do que quem não tem essa condição, de quem não joga, podendo chegar até 15% das pessoas que vêm procurar tratamento para essa condição. Então quer dizer o quê? A pessoa já tentou se matar, graças a Deus não conseguiu, e aí achou que estava na hora de procurar ajuda. Imagine também que deve ter um percentual que nunca será contabilizado de pessoas que se mataram, então nunca vão poder chegar a procurar ajuda. A ludopatia é um transtorno reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, OMS, na sua classificação internacional de doenças, que afeta as pessoas de forma patológica, as quais ficam reféns da compulsão pelo jogo. Quem sofre da doença não consegue controlar a compulsão e parar de jogar. Parece ter uma coisinha no ouvido. Vem jogar. Estava gastando por dia o que eu ganhava de salário por mês. Eu estava jogando simplesmente 7 dias por semana, todos os horários que eu podia. Tentei suicídio por 2 vezes, né? Em função das loucuras que a gente faz em função do jogo, que a gente mente, a gente engana, né? Eu surtei nesse tempo, muito tempo da minha família, né? Pra me jogar. Eu roubei do meu trabalho, roubei do meu marido, roubei do meu filho, posso dizer, e deixei sem mamar, deixei com fome, e posso dizer que abandonei. Nós falamos assim, é hoje que eu não vou jogar, né? Amanhã não sei. Assim nós vamos indo. Essa vida, gente, eu não quero mais pra mim. Não deixe que a legalização dos jogos de azar destrua vidas. Diga não a essa ideia. Movimento Brasil Sem Azar. Se você tiver alguma dificuldade com respeito a isso, procure o pastor Luciano, tá bom? Procure a gente, que a gente vai poder instruir você, ajudar você, para a glória do nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, pela tua palavra, te agradecemos pela instrução do Senhor, e que o Senhor nos livre, ó Deus, que isso ocorra no seio das nossas famílias. Porque vimos que as consequências e os efeitos são devastadores. Que o Senhor nos ajude, que a tua graça nos liberte, nos livre disso, e que a gente possa buscar os nossos sonhos, projetos no Senhor, e na força do nosso trabalho, com dignidade e com integridade. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Leva-nos agora em paz, e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso Pai,
e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre toda a igreja do Senhor Jesus, hoje e para todos sempre. Amém e amém.